A paz de Jesus. Vamos falar hoje um pouco sobre um testemunho que eu estava vendo de uma irmã que foi evangélica, continua sendo, mas em outra denominação. Sobre as mentiras, as enganações que ela presenciou, na devidas crenças que ela já passou. Aonde se faz e dão aqueles testemunhos, e no meio da assembleia, onde as pessoas se encontram, há pessoas que se manifestam e diz que Deus mandou que falasse com aquela pessoa. E ela nunca concordou com aquilo, ela nunca aceitou aquilo, porque Deus não está falando toda hora e todo instante, e você percebe que aquilo ali realmente não é verdade. E olha que são pessoas que dizem que faz aquilo que a Bíblia determina, são assim focados exatamente na idolatria bíblica, na visão que eles têm como base de fé, e se colocam numa posição ridícula em dizer que Deus vem falar comigo e que eu venha dizer que aquela pessoa tem isso, que aquela pessoa tem aquilo. Isso não é verdade. Então aquela pessoa se aproximou dela e disse: olha, irmã, Deus mandou te dizer que você vai se curar da doença que você se encontra e a tua filha também. Ela disse: como assim, irmã? Eu? Ela falou: mas irmã, eu tenho 17 anos, não estou doente e não tenho filhos ainda. E ela ali caiu por terra, mas disfarçadamente, como a traição do diabo, ela disse: não, mas Deus sabe de todas as coisas, E olha, e saiu vazada. Quer dizer, ela disse que há muitos que fazem essas manifestações e não são verdade, E ela disse que cansou daquilo ali. Ela disse que de tanto ver tantas asneiras, ela cansou, de ver essas manifestações. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem hoje para vocês leigos, e eu também. Uma mensagem de Santo Agostinho, os frutos da terra. Quero ainda dizer, Senhor meu Deus, o que me inspiram as palavras que seguem da tua escritura, e o farei sem medo, porque direi a verdade, pois não vem de ti, por causa da inspiração do que queres que eu o diga. Não creio que eu possa dizer a verdade se tu não me inspirares, pois tu és a própria verdade de todo homem. É o mentiroso, por isso quem mente fala do que é seu. Logo, para falar a verdade, só falarei o que me inspirais. Aí eu chego aqui na Epístola de São Tiago, capítulo 1, e ele diz aqui no versículo 2, paciência nas provações, porque nós escutamos muitas asneiras e temos que engolir, Considerais que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E nós temos que ter muita paciência naquilo que a gente escuta, nas respostas que principalmente nós temos quando a gente fala um pouco sobre religião, sobre crença, sobre Bíblia. Mas eu quero dizer aos senhores que eu não sou um cristão fervoroso, eu não sou um católico, aquele que moro e vivo na igreja, sou apenas dono das minhas razões, das minhas vontades, respeitando a Santa Madre Igreja, e não os homens que fazem dela o que ela bem quer. Então vocês que fazem essas observações sobre as minhas colocações, vamos ter paciência e vamos esperar a vinda do Espírito Santo e usar as palavras de Santo Agostinho. Se nós falamos,
só falamos porque o Espírito Santo nos dá essa capacidade. E eu acredito que todos que estão engajados na fé e no amor têm que respeitar um para com os outros. Quando eu faço algum vídeo que eu faço fazendo algumas críticas, isso é um ato de defesa. Porque nós sabemos que todos aqueles que falam dos católicos, eles têm a grande mente de dizer que tudo é idolatria, tudo é idolatria. Um cidadão disse, a Igreja Católica só vai voltar a ser a Igreja de Cristo quando acabar com a idolatria. É como se nas igrejas evangélicas não tivesse idolatria. Do dinheiro, da enganação, da mentira, da falsidade. Vocês que estão lá dentro, vocês que saíram e vocês que continuam, olhem e observem e derem os seus testemunhos verdadeiros para vocês mesmos, quando chegar na casa de vocês, aquilo que vocês verem nos bastidores, daqueles grandes pregadores, como eu já vi grandes pregadores, só entrar para pregar a palavra de Deus quando ele recebeu o pagamento. Sem o pagamento, o dinheiro, ele não entrou para fazer a pregação. E as discussões dos bastidores, e as mentiras, e as guerras que existem lá dentro, não só nelas, mas em todas as denominações. Então, bater no peito e sempre estar dizendo que católico é isso, católico é aquilo, e dizer que as demais religiões evangélicas do Brasil e do mundo são as verdadeiras, porque há uma só fé, há um só batismo, uma só fé e uma ova, é mentira. A minha fé é independente, a sua fé é independente, é tudo particular, é tudo divisório, cada um na tua, cada um no teu caminho. Esse negócio de dizer que a fé é única, o Deus é único, o batismo é único, é tudo mentira. Porque se fosse verdadeiro, nós não tínhamos tantas denominações aí, dividida e usando a palavra de Deus. Então nós temos que ter a paciência, nós temos que ter o discernimento de Santo Agostinho, para ver se realmente a gente está vivendo aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Se ele criou essa igreja e deu ela como eixo para a nossa salvação, essa pedra fundamental, como é que ele pode ao mesmo tempo usar a Bíblia Sagrada e fazer com que outras denominações apareçam e digam que são as verdadeiras cristãs? Aí é uma contradição, porque nós sabemos que igrejas evangélicas começaram em 1517, depois do cisma de Martim Lutero, e depois veio João Calvino, Henrique VIII e outros, até que ponto nós sabemos também que quando Martim Lutero viu essas divisões, essas maus interpretações, ele se arrependeu amargamente daquilo que ele fez. Deveria ter ficado num cantinho quieto. Porque os homens começaram a distorcer a palavra de Deus, como continuam fazendo até o dia de hoje. Hein? Então é bom que a pessoa leia mais, pesquise mais, estude mais, antes de abraçar a fé que você tem, a igreja que você tem, baseado numa Bíblia Sagrada, que não pertence a nenhuma igreja protestante, mas sim o Islã, o judaísmo ou o catolicismo, o cristianismo católico, porque nós não conhecemos na história da humanidade nenhuma igreja protestante que tenha sentado para discutir quais os livros que ia ser colocado aqui. Nós não conhecemos na história nenhuma igreja protestante que diga que um daqueles mártires sentaram para discutir quais os livros deveriam ser, né, evangelhos ou não evangelhos, apócrifos ou não apócrifos. Será que você tem como me dizer qual foi dos seus pastores da história que venha me dizer que eles participaram? Não tem, não vai ter. Infelizmente, quando a igreja criou o Novo Testamento e o judaísmo que fez o Velho Testamento, né, o mundo judeu, né, o mundo grego, o hebraico, o aramaico, aí sim vocês estão com o livro pronto na mão e vamos traduzi-la e dizer que aquilo ali é uma participação cristã, que podemos fundar religiões toda hora e todo instante e sair por aí gritando, dizendo que Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus falou comigo ontem, falou comigo agora. Você acha que isso realmente é verdade? Será que você tem consciência do que você está dizendo, que Deus está falando com você? Será que está achando que todo mundo é louco? Por que é que muitas pessoas se arrependem e saem dessas denominações e dão testemunho das enganações
Só tendo fé, só tendo paciência e deixando que o Espírito Santo de Deus nos haja e faça com que a gente possa modificar o nosso pensamento e pregar a palavra de Deus com seriedade. Porque se a gente não ter essa participação verdadeira do cristianismo em nossas vidas, como é que a gente vai ficar aí batendo na mesma tecla quando um católico fala? Quando vão falar, a primeira coisa é idolatria, 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 idolatria. Não tem outro argumento mais? Não tem outra saída mais? Não tem mais com que você possa dizer que vocês não fazem parte de uma igreja autêntica e verdadeira, mas sim humana? Por exemplo, você pegue raízes de 1970, pessoas que estavam numa igreja X, e aqueles obreiros que saíram, o que foi que eles fizeram? Fundaram religiões. Até os dias de hoje continua aí. Você conhece aqueles nomes, né, famosos que nós temos no Brasil, né? Começando lá em 1970. Até os dias de hoje eles estão aí, né? Que viviam numa mesma fé, na mesma igreja. Você acha que eles realmente gostam um do outro? Você acha que um líder de uma igreja evangélica gosta do outro líder da igreja evangélica? Você acha que eles gostam? Vocês acham que eles sentam na mesma mesa para discutir a palavra de Deus? Será que vocês acham que é isto que é bíblico? É conhecedor da Bíblia? Quando você se refere a toda essa manifestação da Bíblia, nós temos que ter, né, discernimento e conhecimento profundo, porque senão a gente fica muitas vezes caindo em armadilha. Quando ele chega aqui em Romanos 11, ele fala sobre a verdadeira religião. Está dentro das nossas convicções, dentro da misericórdia de Deus, a nós possamos nos oferecer em sacrifício, como o próprio Jesus se entregou em sacrifício por nós. E vocês acham que louvores, esses grandes manifestações, vocês acreditam que realmente isso faz parte de uma vida cristã? Com um culto como se fosse um show nos palcos da vida? Vocês acham que isto é ser uma pessoa cristã? Eu acredito que nós temos que parar para pensar se nós realmente estamos fazendo da Bíblia um livro santo ou estamos rasgando essas escrituras constantemente, né, com as nossas próprias interpretações e não fazemos as nossas próprias vontades ou deixamos que os outros digam o que nós temos que fazer. Temos que ter a liberdade de expressão, temos que ter a liberdade de expor nossos pensamentos e não deixar que o outro diga o que eu tenho que fazer como cristão. Não entendeu? É isto que eu quero dizer. A verdade está em você. A verdade está naquilo que você quer para você. Não depende do outro que diga qual o caminho da salvação para você. A salvação é individual, a salvação é particular, a salvação depende de uma religião, a salvação depende de um padre, de um pastor, de maneira nenhuma. A salvação está entre você e Deus. Essa união que você tem. A igreja é apenas uma instituição legal aonde você participa, mas a salvação vem de toda a tua conduta e da tua vivência que você tem na terra, como você trata o outro, como você vê o outro. Agora, se você se pega numa placa de uma religião e quando passa um católico você diz que é idólatra, quando passa um espírita você joga pedra, quando passa outro de uma igreja evangélica que não faz parte da tua igreja, você também condena. Quer dizer, o que é ser cristão? Está sempre em guerra, está sempre em debate e sempre dizendo que encontra tudo aqui? Realmente encontra aqui. Se você não saber interpretar corretamente ela, isto traz guerra, isto traz perseguição, isto traz miséria, isto traz desunião. Só traz união quando a gente procura realmente falar do amor de Deus. Quando você fala do amor de Deus, você realmente planta a raiz do bem. Agora, quando você vai para um palco pregar a palavra de Deus e começa a falar mal do outro, aí Deus se afasta e já o inimigo já entra e você se torna apenas sócio dele e continuará sendo sócio, porque Deus não faz parte dessas
manifestações. Deus abençoe. Este foi o Diálogo da Fé, aqui fazendo esta observação.